Olá, gente! Boa noite! Que alegria receber vocês para mais um encontro de quinta-feira. Hoje o nosso assunto vai ser super interessante. Vamos falar do princípio da incerteza e do livre-arbítrio, que é um tema que toca a todos nós, afinal de contas, quem não quer fazer boas escolhas e determinar o seu destino, realizar os seus sonhos, e como que a física quântica vê essa questão, como que a física clássica também, que é o paradigma que nos influencia de modo mais forte até hoje, apesar da física quântica ter mais de 100 anos. Isso, na verdade, é um tempo muito curto quando se trata de ciência. A física quântica ainda hoje é vista, ou nem é vista, ou é vista de modo muito superficial no ensino médio. Mesmo na própria graduação de física, a gente só vai ver a física quântica lá nos últimos anos da formação, onde a turma já não tem nem um terço, né? Porque a graduação em física acaba sendo assim, né? A turma começa cheia e o pessoal vai ficando pelo caminho. Então, por isso que a gente está aí nesse trabalho de divulgação, divulgando a física quântica para o público leigo, divulgando o paradigma quântico. Porque, Íria, boa noite, querida. Pessoal chegando, as alunas chegando aí já. Sejam bem-vindos. Quanta gente maravilhosa, gente conhecida, alguns novos que estão chegando agora. Que bom, gente. E o Mário Jorge é o nosso convidado de hoje. O Mário Jorge é um engenheiro, mas, como ele mesmo diz, é um apreciador da física. Por muito pouco não estudou física, também não é um físico. Terapeuta Henrique, boa noite, seja bem-vindo. Rosemary Soares. E o Mário Jorge acabou mergulhando aí nesse mundo da física quântica pela divulgação que ele faz do trabalho do Tom Campbell, que é um físico que trabalha com a questão da consciência, um trabalho maravilhoso, que ele vai poder falar um pouquinho mais pra gente. O Mário Jorge é um convidado que já esteve aqui em várias lives anteriores. Tem alguns convidados que já são parceiros, né? Porque é um assunto que não acaba, não é uma live, duas, que vai concluir o assunto. Realmente, cada live que a gente faz já deixa um gancho, já fica um assunto para a próxima live. Ele chegando aqui, deixa eu já mandar o convite, só um pouquinho. Então, nós vamos seguindo aí com essa troca, que é super rica, super interessante para vocês. Mário Jorge, boa noite, tudo bom? Boa noite, Eliane, tudo bem com você? Tudo bom, seja bem-vindo mais uma vez, uma alegria sempre quando você aceita o convite e temos essa oportunidade de conversar mais uma vez. Estava falando aqui que você é um físico de vocação, porque assim, eu brigo com o pessoal assim, a gente não se forma em físico, a gente nasce físico, aí depois a gente faz a formação. Mas é uma coisa meio que já nasce com a gente. E eu vejo isso agora muito claro com esse trabalho com o público leigo, porque o que chega também de alunos para mim, que são de áreas totalmente diferentes, e a pessoa é um físico, assim, você vê o jeito da pessoa olhar o universo, a curiosidade, aquele brilho no olho, assim. Então, você é um desses. São aquelas pessoas que ficam com esse brilho nos olhos de compreender mais do funcionamento das coisas, né?
Exatamente. Né, do que está acontecendo, é assim, e cada vez que você descobre, né, e você se sente empoderado, fala, nossa senhora, É, você olha para alguma coisa e fala assim, nossa, mas eu sei por que aquilo está acontecendo. é muito legal. É uma sensação realmente recompensadora, né? E aí a gente quer estudar mais e quer pesquisar mais, e é muito bacana isso. E a física quântica abriu um novo universo para a gente, né? Então, nossa, agora nós vamos começar a entender tudo de novo, porque mostrou um mundo completamente diferente do que a física clássica falava, né? E Ainda mais para nós que não estamos, vamos dizer, limitados àquelas correntes que alguns estão do materialismo, né? Porque o exatamente. materialismo e o determinismo são dogmas, na verdade, não são Exatamente. realidades, e são pontos de partida e acabam limitando. Então, tem pessoas que estão trabalhando no ramo oficialmente e aquilo acaba servindo como corrente e elas ficam arrastando aquele peso e trabalhando dentro daquela circunstância isolada. E Uhum. assim, a gente já não tem mais essa preocupação. Então, Ah, a física flui mais fácil. exatamente, exatamente. Porque eu vejo, assim, de um modo muito claro, que a física quântica hoje, ela já mostrou tudo em relação à espiritualidade, em relação à consciência, aos processos do universo, nosso papel dentro dele, está tudo muito claro. Mas é como você falou, quem está preso nesse olhar do paradigma do materialismo científico já está com aquilo tudo na mão, olha, mas não vê. Né? Olha, mas não vê. Então, a importância realmente dessa mudança de paradigma, né? De nós. E esse tema de hoje eu acho que é um tema muito bom para a gente abrir essa visão, porque o princípio da incerteza, ele, como todos os princípios e conceitos básicos da física quântica, ele dá uma rasteira na física clássica, né? Eu falo, gente, não ficou pedra sobre pedra, né? A física quântica detonou tudo, não sobrou nada da abordagem clássica. Mas o princípio da incerteza é muito forte, porque ele dá aquele soco no estômago do determinismo, né? Que era um ponto assim, um dogma também, como você estava dizendo, né? É curioso, né? Porque assim, justamente isso não é normalmente, porque uma coisa é o que a ciência alega, né? No geral, pelas pessoas que representam, né? Que é aquela história que todo mundo pensa, não, são pessoas de mente aberta e que vão estar avaliando as possibilidades, as hipóteses, né? E verificando os resultados e depois tirando as conclusões, né? Não são pessoas que deveriam partir de determinações de que as coisas têm que se comportar de determinada forma. E isso acaba virando um mito meio, né? E assim, todo É, mundo acha que é assim, porque, nossa, porque é vendido assim, né? é, Mas no fundo são seres humanos, né? é. Em qualquer coletividade de seres humanos representando qualquer grupo, né? Uhum, Feliz ou infelizmente, né? Eles têm aquelas próprias ideias e às vezes estão cercados por elas de tal forma que uhum. se limitam, né? Porque o mais engraçado com o ser humano é isso, né? O problema não são as barreiras externas, o problema são as barreiras internas que Uhum, nós mesmos levantamos, né? uhum. E essa é a má notícia, né? Porque a gente põe essas barreiras e depois não enxerga através delas, porque nós mesmos as construímos. A boa notícia é que, como nós mesmos as construímos, se chegarmos a perceber e compreender o que estamos fazendo, nós mesmos podemos derrubar essas barreiras, porque está no nosso alcance, né? Não é nada posto por fora, é uma questão interna, uma questão Exatamente. de resolução de você passar a buscar as coisas com menos
restrições. As restrições são criadas por você, né? Existem É, muitas regras que são de fora, né? A lei da gravidade, eletromagnetismo, né? Ação e reação. Tem coisas que fazem parte do conjunto de regras do funcionamento da realidade, do universo. E essas, dentro desta realidade, são imutáveis, por assim dizer. Mas aquelas que você mesmo criou para você, você está vivendo dentro delas, porque você levantou, é só passar a mão na marreta e derrubar a parede que o buraco é, abre ali e a luz entra, né? é isso aí. Não fique preso dentro do que você mesmo criou. Mas aí é esse ponto que você falou, é tomarmos essa consciência, né, de que nós criamos essas limitações, né? Nós criamos um mundo de significados e depois ficamos nos batendo ali dentro, ao invés de simplesmente reconhecer e dar um salto quântico, né? Como a gente diz. Mas, então, entrando no nosso tema de hoje, o princípio da incerteza, né? Para quem ainda não conhece, apesar que o Mário Jorge hoje fez postagens maravilhosas, quem ainda não viu as postagens, dá uma olhadinha lá, depois da live, no feed, que ele já deu uma aula ali de princípio da incerteza, já economizou o meu trabalho, já, o Mário Jorge hoje. Muito boas as postagens. É porque sempre cabe mais explicações, né? Não são coisas necessariamente transparentes à primeira vista. Então eu sempre gosto de fazer postagens alinhadas com os temas que a gente vai bater papo, porque já dá uma aquecida no motor, né? Ah, com certeza. E Super muita gente importante. não vê, né? Não obrigatoriamente viram, mas para quem viu, facilita. É, E quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Você também vale. fez alguma coisa a respeito durante a semana aí, Também falei um e pouquinho. você estava falando justamente, né, do principal, que é alguma das conclusões, né? Aquelas conclusões de que Isso. as coisas não estão certas como a física clássica determina. A física clássica vê a realidade, a física newtoniana, né, como um relógio, como uma máquina, né, em que você, conhecendo todas as condições atuais, né, em determinado ponto, a coisa é determinada, por isso determinística, né, é material e determinada, e você conseguiria, supostamente, prever qualquer situação, qualquer estado futuro ao longo da evolução no tempo. Mas a coisa não é assim, né? E isso vai estar conectado também com a questão do livre-arbítrio, que é um outro ponto nosso. Mas A gente vai falar um pouquinho da física primeiro, depois a gente isso, fecha claro, claro. com esse paralelo, né, com a Até para dar espiritualidade. um suporte, né, Com a pro nossa assunto. vida, com o nosso cotidiano, porque eu sei que quem vem ouvir a gente quer ouvir um pouquinho sobre a ciência também, né? É Com uma certeza. coisa que desperta muita curiosidade. E, aliás, aproveitando, gente, porque às vezes eu fico um pouco frustrada nas lives, porque a live é muito rápida, a gente não tem aqui o recurso de mostrar slides, então, às vezes a coisa não fica assim tão bem explicada como eu gostaria. Então, eu vou aproveitar, convidar vocês. Quem não se inscreveu ainda, na semana que vem eu vou oferecer 4 aulas gratuitas. Vai ser lá pelo YouTube, daí eu vou compartilhar a tela, mostrar slides, imagens. 4 noites para nós fazermos um mergulho nessa introdução à física quântica, o que é um modelo científico. Vocês vão sair, assim, no mínimo, alfabetizados em física quântica. E aí fica muito mais fácil depois, né, Mari, para participar desses bate-papos, né? E aí o horizonte vai só expandindo, é maravilhoso, né? Porque a física quântica, né, assim, você não precisa ser físico para entender algumas das coisas que acontecem ali e para chegar a compreender algumas das conclusões e dos benefícios, dos resultados possíveis disso, né? E a ideia é sempre, eu tenho certeza que a sua, provavelmente, nesse caso, é
transmitir as coisas para as pessoas em linguagem comum, que seja de fácil Exatamente. compreensão. Né? Não há necessidade Exatamente. de um curso de matemática avançado antes de participar Exatamente. disso. Essa foi a São... minha motivação mesmo, que eu falei, gente, Exato. a física quântica é muito preciosa. Ela não pode ficar fechada num departamento de física para uma meia dúzia que entende uma matemática extraterrestre. E não precisa, na verdade, porque a gente pode trabalhar a física quântica sem tanta matemática, aliás, sem nenhuma praticamente, né? Claro. Porque o meu trabalho não entra, para não dizer que não entra nada, só entra a equação do Einstein, que todo mundo conhece, está estampada em tudo quanto é camiseta, que é igual, o E igual a MC2. E é isso aí, o Einstein mostra a língua. Tá ele com a língua de fora, o cabelo que nem doido, E e aí a aparece equação. lá, E igual a MC2. E a equação do Planck, que é E igual a H-Ni, que também é uma equação super simples, que é só para entender o que é a quantização. Né? E fora isso, não tem mais matemática nenhuma, vocês podem ficar tranquilos. E mesmo assim, essas equações também nós vamos trabalhar só o sentido qualitativo delas, né? Não vamos entrar com nada matemático. Mas o Heisenberg, ele chegou ao princípio da incerteza por uma questão experimental, onde os físicos perceberam que na hora de fazer o experimento não se conseguia chegar a uma medida exata da posição e da velocidade de uma partícula, de um elétron, por exemplo. Então, o Heisenberg, ele diz, não tem como observar sem interferir. Uau, né? Aí já começa essa questão do observador, que é crucial na física quântica. E aí ele coloca isso, não tem como. Quando nós observamos, nós já estamos interferindo naquilo que está sendo observado, e o que nós temos como resultado já vai estar dentro de uma incerteza, porque não tem como observar o mundo quântico sem causar algum tipo de interferência. E isso já vai diretamente de encontro ao que a física quântica fala mesmo, né? Que nós somos co-construtores, que não existe um universo separado. O universo ele se cria conjuntamente com o nosso processo de observação. Por isso que a física quântica ela define o universo como um processo de relação. Então, essa ideia, né, de que existe um universo que está lá fora e eu estou aqui separado, isso já caiu por terra, gente. Ciência não fala isso mais. Quem acha que isso é uma descrição científica está lá no século XIX, no século XXI. Do século XX para frente, né, a teoria quântica já mostra outra coisa. E o princípio da incerteza ele também vale para energia e tempo, né? Então, ele também diz que por um tempo muito curto, as partículas podem ter uma variação de energia muito grande. E é por isso que aparecem os pares, partículas e antipartículas, né? Que nós chamamos de partículas virtuais, no vácuo quântico. Porque por um intervalo de tempo muito pequeno, pode haver uma grande variação de energia. Então, aparece ali um par partícula e antipartícula, só que ele aparece, se aniquila, e aquilo é tão rápido que nós chamamos de partículas virtuais. Mas daí já vem, né, um pouco dessa movimentação, desse frenesi do vácuo quântico, que os físicos chamam também de espuma quântica. Então, isso tudo são dados científicos, né, coisas que estão aí na literatura, nos artigos. E fala um pouquinho agora, Mário, do como que o My Big Tom fala sobre isso. Eu queria comentar, porque uma das publicações de uma das frases do Heisenberg, que eu não conhecia, né, porque eu dei uma pesquisada em algumas coisas para fazer as postagens, né, sempre procuro alguma coisa correlacionada. E fui, claro, procurar do Heisenberg. E ele falou lá que o caminho só passa... A frase é mais longa, mas a parte que realmente interessa é o caminho só passa a existir quando nós o observamos. E Olha, para mim é fantástico, né? Porque fala tudo, uma linguagem normal, que qualquer um entende.
E ele está literalmente dizendo, né, e ele não disse isso agora, ele disse isso lá em 1927, no século Olha, passado. Né? Já essa altura, já, com mais 5 anos, já vão ser 100 anos dessa frase. é, E você imaginar que o cara naquela época já tinha essa noção, né? Ainda que eles não tenham chegado a compreender como lidar com isso, mas para ele estava meio evidente que, de alguma forma, o caminho só passa a existir quando nós o observamos. Isso é Maibirito puro, porque uhum, naquela época eles não tinham essa ferramenta, mas hoje nós temos o videogame. Né? Todo mundo já viu pelo menos um filho ou um neto brincando com videogame, ou já brincou um pouco. Né? E você sabe que o jogo, na época, quando começamos com isso, era computador mesmo. Né? E não deixa de ser um computador, só que não é a mesma máquina. Agora você tem, às vezes, máquinas dedicadas. Mas ele vai renderizando, né? Gerando na tela do computador aqueles zeros e uns que fazem parte da programação e dos dados. Então, à medida que você percorre um corredor ou um caminho, aquele caminho é renderizado para você na tela. Então, ele literalmente, sem saber, estava descrevendo exatamente como um videogame, um simulador de qualquer tipo de realidade virtual, ele funciona. Ele vai renderizando sob demanda, à medida da necessidade. Você passa em várias portas no corredor. Se não entrar em nenhuma delas, elas não estão renderizadas, elas não foram, elas continuaram como sendo potencial. É exatamente como as partículas. E impressionante, o comportamento das partículas é esse. Se ninguém for lá medir e observar, elas estão lá como informação é. estatística, Nossa, mas, probabilidades. Mário, vou até te interromper agora, porque Por favor. eu não posso deixar essa passar, né? Porque esses dias uma pessoa. Porque a gente fica levando o comentário do materialismo científico, né? Do pessoal lá, dos crentes, Claro. né? Que ficam lá falando amém para o materialismo científico. E aí, esses dias, uma pessoa comentou, acho que foi na live que eu fiz com o doutor Francisco de Biasi, falou Uhum. assim: o que faz o elétron voltar a se comportar como uma partícula é o detector que está na fenda, não é a Uhum. consciência. Gente, Uhum. olha, eu nem respondo, porque, gente, tá, tem o detector. Mas como que você sabe? Como tem que ter alguém para ler o detector? Não tem como. Como que o detector vai fazer alguma coisa? Como que você sabe que tem um detector? Como você viu o resultado? Quer É. dizer, mas olha, a cabeça é tão bitolada que a pessoa ela sabe que tem uma consciência observando o detector, mas ela acha que é o detector que está É, colapsando o é. elétron. Ai, gente, eu nem respondo. Mas sabe, Ai, é que assim, isso são coisas, né, que várias pessoas, às vezes ligadas, né, até a própria física, foram argumentos, tentativas, é. fizeram esse argumento. Não é que foi inventado por essa pessoa, né? Não, Essa esse argumento pessoa eu ouvi várias vezes. ouviu e está repetindo. Agora, É, é como, vamos dizer, é como um papagaio, né? Você está repetindo uma coisa que você ouviu, mas você não faz a menor ideia do que está falando. E é como é, você disse, não faz o menor sentido. Mas as pessoas que estão resistentes, né? A pessoa é materialista, é determinista, né? E eu fiz uma live essa semana aí com o Henrique, que aliás também faz várias lives com o professor de Biase aí, até recomendo, acho que vocês podiam ter uma boa conversa também. O legal. Henrique é uma boa cabeça aí do HQI, e ele faz lives, aliás, estão programados para o dia 12, uma live, um triunvirato aí, vou ter oportunidade de falar diretamente em live com o professor de Biase e através do Henrique que organizou, vamos estar os três lá. Quem sabe uma hora a gente monta para conversar os quatro aí. Aí tem que ser uns Legal. 2 anos de live, mais ou menos, né? É, Mas, de qualquer forma, essa questão aí é assim, as pessoas se agarram. E o que eu observo é o seguinte, são duas coisas, né? Porque elas não entendem, não é por maldade, mas não entende. Acha que entende, se agarra em qualquer coisa que ouviu, qualquer é, fragmento, e fica naquela resistência, porque assim, eu não consigo entender o desespero de querer que a realidade seja do jeito que acha que deve ser, mas está agarrada com o paradigma materialista,
que na verdade é um paradigma aí de 2000 anos formalizado, né? Ele já foi maior, mas assim, formalizado, os gregos é que inventaram o conceito do átomo como sendo um tijolinho material, né? E de lá para cá, e depois tem na época o cartesiano aí e tudo mais, a ciência toda, e todo mundo martelando. Agora, a pessoa não tem a possibilidade de parar para pensar. Escuta, a física quântica já está aí há 100 anos falando que as partículas são informação, informação estatística. Né? Então, se elas são informação estatística, isso tudo são números. Então, para você partir, dar o salto e enxergar que é zeros e uns, né? Que a informação, né? Seja estatística de qualquer tipo, é composta de zeros e uns. Né? E aí é muito mais fácil para uma fonte, para um ser, né? Que no caso o Mai-Bigto chama de sistema maior de consciência, né? Para ser uma linguagem neutra, para que ninguém fique magoado ou confunda com outras ideias, né? Como é que chama, no formato de pessoas ou de gente, porque não é. É um sistema de consciência, é consciência. É a mesma consciência com a qual nós lidamos, né? E que forma tudo, que gera todas essas propriedades quânticas ou não, né? Tudo está sendo gerado por essa consciência e percebido por nós. Uma consciência, fragmento da consciência maior. Então, assim, não tem como a consciência não interferir. Isso é o mais engraçado. Porque, assim, é o básico. No caso, do ponto de vista mais Bigto, que foi o que você perguntou, assim, super natural, porque a consciência está gerando tudo, inclusive o experimento, né, tanto pela parte das consciências individuadas, como são os cientistas, no laboratório experimentando aquilo, e o laboratório é construído de informação pela consciência, né, da fonte e dos participantes, e totalmente, não tem como não interferir, porque é criada pela consciência. Então, se a pessoa tiver essa consciência, desculpe a brincadeira, acabam todas as brigas, né, as discussões, mas assim, precisa experimentar isso. E o mais engraçado é que assim, não precisa de muita coisa. Mesmo, eu costumo brincar que, se você é materialista, está nos assistindo aqui, vamos dizer que seja mas que você seja ainda um materialista radical, né? Você não está vendo nada diretamente, né? Tudo está sendo construído dentro da caixa preta material, se você quer supor assim, do cérebro, dentro da cabeça. A gente não vê nada diretamente, nem ouve nada diretamente. Tudo é reconstruído lá dentro. E aí, você fala, então, quer dizer, poxa, mas eu não estou vendo nada. Não, chega aqui, vira um sinal elétrico, vai até aqui atrás e lá dentro, naquele mecanismo cinzento, constrói alguma coisa que eu estou pensando que é um celular, um computador, uma parede, uma lâmpada. Mas é tudo construído como informação, né? E a consciência, tudo, e o passo de Mai-Bigto é o seguinte, você é a consciência, você não é o avatar. E aí, tudo está sendo construído, na verdade, na consciência. Ela está renderizando tudo na consciência. Então, a interferência é direta, não tem como não interferir. Né? Então, é a questão do paradigma mesmo. Você estava falando aí, eu me lembrei de uma frase de um livro científico que diz assim, as partículas quânticas se comportam de acordo com a informação que temos sobre elas. Exatamente isso aí que você estava falando. Então, eu acho legal, sabe? Eu gosto de pegar os meus livros do mestrado e eu tiro as frases. Gente, os slides que eu monto para dar aula para vocês, eu tirei dos meus livros lá da universidade. E eu não precisei alterar nada. Eu estou dando para vocês a física quântica pura, a ciência pura. Às vezes eu até abro o livro e mostro. Falo aqui, gente, ó, tem uma baita equação embaixo desse texto. Né? Porque eu acho que às vezes as pessoas ouvem místicos falando de física quântica, aí, né, deve achar, esse cara está viajando, ele está inventando, mas não é. Se você pegar lá o livro técnico de física quântica, o livro que a gente estuda, né, no meio acadêmico, você vai ver lá frases como essa, né? As partículas quânticas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Acabou! Cadê o mundo material? Acabou! Não é. O que define o comportamento da partícula é a informação, é uma coisa totalmente abstrata, totalmente sutil, né? Então, a física quântica, ela mostra que o universo, na verdade, é esse universo sutil, né? Esse universo de informação, como você falou, de energia, de frequência, e essa parte toda, né?
tudo, se você pegar frequência, é informação, energia é informação, tudo é informação, tudo pode ser colocado no formato de alguma equação ou de algum conjunto de dados. Se pode ser colocado assim, é uma equação. E isso é a maior evidência, uma delas, né, de que a realidade é informacional. Né? A física quântica é a final, porque você chega na partícula. Se a partícula é informação e é regida por estatística, né, por probabilidades e possibilidades, né, ela é pura informação. Né? E ninguém encontrou material nenhum. As pessoas não encontraram material. Né? E outra coisa, aliás, outra coisa, né? Assim, a gente tem a ciência. Eu mesmo levei um choque há uns 2 anos atrás, quando eu descobri, porque assim, você tem aquela noção genérica, né? Mas assim, eu nunca tinha me dado conta para ver daquela forma aquela questão as perguntas não respondidas pela ciência até hoje. Então, há uns 10 anos, 15 anos atrás, a revista Science fez 125 anos e listou as principais perguntas da ciência ainda não respondidas. E ranqueou das mais graves até as mais leves, né? As que eram mais importantes e as menos importantes. E aí as 2 primeiras me matam. Eu nem quis olhar o resto da lista, porque pouco me interessa. Porque as 2 primeiras são chocantes. E assim, quando eu vi aquilo posto daquela forma, né, sendo admitido numa revista, né, super conhecida e publicado, qual é a primeira pergunta não respondida da ciência? Do que é feito o universo? Aí você fica de boca aberta. Aí você fala e vai ver. Não, claro que não sabe. Primeiro, porque o que a gente acha que é matéria, no final vai vasculhar e é informação. Mas a gente ainda acha, quer acreditar firmemente que seja matéria. Mas tá bom. E aí você chega à conclusão que a realidade não tem matéria suficiente para sustentar o funcionamento que a gente vê no universo. E aí o cara tem que sair com uma quantidade que ele chama de energia escura, porque o nome energia escura quer dizer que é uma energia que ele não está vendo, não sabe onde está, não sabe o que é, mas ele precisa dela para fechar as equações. Se eu falar alguma besteira da tua área, você me avisa. E a outra parte gigantesca é a matéria escura, que é parente da energia escura, tem a mesma cor, a mesma origem, desconhecida. Então, assim, 95% da realidade é formada por energia escura mais matéria escura. E, sei lá, 5%, eu não lembro a porcentagem exata, mas é por aí, é constituído da matéria que nós conhecemos e que sabemos que é feita de informação. Então, na verdade, nós não sabemos coisa alguma. E para terminar de arrebentar, a segunda pergunta era a seguinte: qual é a origem biológica da consciência? Porque o cara tem o padrão materialista, ele sabe que tem, está procurando a matéria, não encontrou, inventou essa história toda para explicar e não chegou a lugar nenhum, porque não achou nada disso. E aí ele pega e fala, não, ele chega à conclusão que a consciência tem que ser origem na biologia, portanto, na matéria, tem que ser origem material. E a segunda pergunta, ela já é feita errada, porque a primeira não é uma pergunta correta. Né? Do que é feito o universo? Eu não sei, tudo bem. E a segunda é, qual a fonte biológica da consciência? Porra, mas já perguntou errado. Você já fechou, você já mostrou como a tua cabeça é fechada. O teu pressuposto inicial já partiu errado. E como é que você vai achar a origem da consciência se você já obriga que ela tenha que nascer da matéria? Que você não encontrou ainda. E o interessante é que eu fiz uma live mês passado com um médico que ele viaja o mundo todo, já viajou 34 países fazendo palestras sobre a espiritualidade dentro da medicina. E aí ele citou um site onde são publicados artigos dessa linha da espiritualidade na medicina. E ele falou que tem mais de 40 mil artigos publicados mostrando pessoas que tiveram eventos de consciência e o cérebro completamente desligado, experiências de quase morte, experiências de completa paralisação do cérebro e a pessoa volta à vida depois e relata experiências, e ele diz que tem mais de 40 mil artigos publicados, e mesmo assim o existe neurocientista... uma montanha de evidências. Só que quem quer descartar, descarta com facilidade, porque nem procura saber. A pessoa vai falar o seguinte,
Ah, não, isso é misticismo. Ele nem sabe o que é. Vai lá e vê. Não é misticismo. Aquela pessoa volta da experiência, e não é que ela volta dizendo, ah, eu vi o céu, falei com Jesus. Não é É, esse o ponto. Isso aí você podia dizer que a pessoa está alucinando. Aquelas é, pessoas, quando estão naquela situação, em vários relatos, elas visitam salas ao lado, vão fala tudo ver coisas que os direitinho. médicos estavam conversando, Uhum, sabe, todo tipo de é, coisa, e que ela não tinha acesso no estado em que uhum, ela estava, né? Se você uhum. for totalmente materialista, a pessoa está praticamente morta ali, não tem acesso a nada. E ela volta com informações e que depois as pessoas vão checar e verificam. Olha, eu vi uma pessoa sendo operada ali do lado, era uma senhora, assim, É. eu vi uma pessoa Então morrendo no você outro vê, lugar. Uhum. é puro paradigma realmente. Então nós temos que ultrapassar isso, né? Então, voltando aqui para o nosso A tema, né, do incerteza. princípio da incerteza, Eu gostaria que você falasse um não, pouquinho daquilo que você falou na sua postagem, da incerteza gerando realidades, possíveis realidades, né? possíveis Você, realidades, exatamente, porque isso aí vai de link totalmente ao que a gente estava falando, do paradigma, porque foram lá brigar com o Heisenberg, né? Que a física quântica era probabilística e a física sempre foi determinística, e como que a física quântica não podia ser determinística. E aí o Heisenberg me sai com aquela frase que eu adorei ver na sua postagem, que eu acho excelente, a colocação dele, genial, porque ele quebra o paradigma da pessoa, né, que está lá discutindo. Ele diz assim: não é que a física quântica não possa determinar o futuro, né? Porque o que é uma teoria determinística? É uma teoria que, tendo as condições iniciais, você consegue prever o futuro. Então ele diz: não é esse o problema. O problema não é que a física quântica não consiga prever o futuro. O que está errado não é a conclusão, o que está errado é a premissa. A física quântica não define a condição inicial. Então, nossa, eu achei assim genial, porque ele deu um pulo, ele foi para outra linha de visão, né? Ele enxergou no outro, ele quebrou o é, paradigma da pessoa que estava, e, é, né? e é curioso, porque isso já é meio que uma conclusão do trabalho dele, porque ele verificou que ele não conseguia determinar com precisão todas as características da partícula. Se ele fixasse Exatamente. uma, a outra ficava incerta. Se ele fixasse a Exatamente. outra, esta ficava É, incerta. Por isso que acho que chama incerteza, inclusive. Então, isso mesmo. como ele não consegue determinar para a partícula nem as condições iniciais, né? Traduzindo de outra Exatamente. forma aí. Exatamente, então. E por que as condições iniciais não conseguem ser determinadas? Porque a condição inicial é uma somatória de probabilidades, né? Então, esse momento presente que nós achamos que é sólido, rígido, definido, né? Na verdade, não é nada disso. Na verdade, nós estamos apenas vivendo uma possibilidade de infinitas possibilidades que estão todas aqui, só que nós não percebemos porque nós estamos desatentos. É, nós, nós não estamos no momento presente, né? A nossa mente, a gente entra numa determinada possibilidade por puro condicionamento e vai embora ali, viajando, navegando no fluxo de pensamento, numa originação dependente, e não percebe as outras possibilidades que estão aqui ao nosso dispor, né? Então, na verdade, nós Você, temos você vários. falou desse negócio, me perdoe, eu preciso comentar uma que você está falando, o que você está descrevendo aí agora, me trouxe na mente um trecho de uma palestra do Eckhart Tolle, onde Uhum, ele está falando da mente e ele associa a mente a você ir passear com o cachorro na praia, né? Aquela praia aberta, você está indo com o cachorro está solto, está indo do seu lado. De repente ele fareja alguma coisa e ele faz aquele jeito dele, e aí ele vai, segue isso, aí emenda noutra coisa e vai embora, né? Então, ele estava uhum. dizendo que a mente parecia aquele cachorro Exatamente, perseguindo os exatamente. cheiros dele, né? E pronto, e foi embora, né?
E é assim que a nossa mente funciona, porque se a gente tenta meditar e falar, eu vou ficar aqui 1 minuto com foco na respiração, a gente não consegue, a gente fica 5 segundos, a mente já escapa, né? O cachorrinho que já sentiu um cheirinho de alguma coisa lá e já foi embora, né? Assuntos Então, interessantes não faltam para os é, cachorros que vamos saírem farejando. pois Agora, é. outra coisa que eu me lembrei aqui também foi o seguinte, acho que sei lá, nessa altura já deve fazer uns 2 anos também, ou coisa assim. Me veio uma ideia na cabeça e eu acabei botando no formato de um artigo, porque eu achei ela interessante e compartilhei, muita gente gostou, está lá no site o artigo ainda, onde eu fazia um paralelo entre o pensamento, as escolhas e as decisões e o experimento da dupla fenda, né? Com essa questão que o pessoal costuma chamar de colapso da onda, que é, na verdade, o que parece ser onda, a partícula se comportando como onda, se solidificando num comportamento de partícula a partir da observação e da tomada de consciência da observação. Então, o que me veio à cabeça foi o seguinte, a grosso modo. É, o, Você, quando está pensando, vamos dizer, você está pensando sobre a sua vida, basicamente, seja lá em que aspecto for, e as oportunidades que você tem, as escolhas que eventualmente você perceba que tem. Então você pode, sei lá, se casar com fulano ou com Beltrano, ou namorar fulano ou Beltrano, ou vestir a roupa tal e tal. Né? Tudo que você pode fazer, você passa, né, de forma mais profunda em função da complexidade ou mais suave, dentro das alternativas passam pela sua cabeça, né? Sei lá, você abre o guarda-roupa e escolhe a roupa lá, né? Escolhe entre uma delas. Mas aí você pode dizer, não, mas as roupas já estão materializadas, vai. De alguma forma, tudo bem, vamos lá. Então, no exemplo da sua vida, ele é mais próximo ainda. Porque você tem aquela nuvem de probabilidades, né, de possibilidades a essa altura, e algumas com maior ou menor probabilidade, em função das preferências que você já tenha, e aí você vai escolher um caminho. E a hora que você escolhe, toma a decisão e faz, né, e alguns acham que não tem essa opção, que não estão só assistindo, não sei quem que está decidindo por eles, mas eu tenho certeza, porque eu faço decisões todo santo dia. Eu posso, às vezes, fazer no automático, sem prestar atenção. Ocorre, mas ainda assim a responsabilidade vai ser minha, porque eu fiz no É. automático de qualquer jeito. Agora, quando eu reflito, quando é uma decisão de vida, que eu posso refletir, eu tenho as opções, eu tento enxergar possíveis caminhos para frente, desenrolar daquilo, e aí eu tomo a decisão. Quando eu tomo a decisão, vou na prática lá e faço aquilo, né? Vou lá, assino um contrato, pago um sinal de uma casa, de um apartamento, de um carro, a coisa vai lá e materializa, efetiva, né? E aí eu tenho que lidar com aquilo na realidade como partícula. Aquilo que antes era essa onda no pensamento. Então, eu achei muito curioso, porque assim, na verdade, a nossa cabeça, né, na verdade, a nossa consciência, ela é uma nuvem de potenciais e em função daquelas percepções de alternativas que a gente está tendo. E a gente está aqui e ali, a cada decisão que toma e implementa, está consolidando, está materializando, está colapsando ou renderizando aquelas escolhas no nosso caminho. Né? Ah, muito legal. É maravilhoso, né? Como a gente vê que a coisa vai fechando e vai fazendo sentido. E aí entra a questão do livre-arbítrio, né? E aí, dentro dessas infinitas possibilidades, né? Como é que fica? Eu digo, que bom, né, que tem a teoria quântica, porque Deus me livre da física clássica determinística. Ali só sobra para gente o papel de vítima, mais nada. Mas a física quântica, como você falou, traz a questão da responsabilidade, que é Ela te dá responder. empoderamento e traz responsabilidade, é isso aí. Exatamente, que é responder com consciência. E como você falou, as escolhas vão sendo feitas, a gente percebendo ou não, essas escolhas sendo conscientes ou não, nós vamos colher o resultado delas. Então, esse é que é o ponto, né? Agora, E esse é o ponto, ele é crucial, porque eu fiz crucial. algumas postagens sobre livre-arbítrio, que eu estava
na, na semana do livre-arbítrio, porque tudo aconteceu e eu tive o bate-papo que o Henrique, a ideia de falar de livre-arbítrio na terça-feira foi do Henrique. Que, aliás, eu Eu nem recomendo sabia que que você vocês tinha batam um papo falado também. disso. E aí, só que ele deu outro direcionamento. Eu não me preocupo, porque assim, o assunto é imenso, né? E quando você É. sugeriu do livre-arbítrio, eu achei ótimo, porque meio que está um intensivão de livre-arbítrio. Ah, E eu tinha certeza que a gente ia estar aqui hoje considerando outros aspectos. E estamos, por exemplo, não falamos nada de Heisenberg, nem de incerteza lá, né? aham, E nem de física, assim, nem muito de física quântica. Alguma coisa não tem como sair, mas é, porque o HQI também se baseia é. nisso. Aliás, ele tem um trabalho junto com o Dr. Di Biase lá também. Agora, de Isso. qualquer forma, uma das coisas que mais me chocou durante as postagens de livre-arbítrio, até te passei uma, é que tem um monte de gente que, assim, do mesmo jeito que... Monte não seria, tá? São poucos. Mas da mesma forma que te trouxeram essa questão aí do pessoal se arrepia quando fala não, é o medidor, não sei o quê, o pessoal do materialismo, né? Aí, no caso, o pessoal do vitimismo, eu diria, né, mais É, provavelmente, e não tirando sarro, pelo amor de Deus, cada um está na situação e no momento de vida que está. Mas está no uhum, momento vitimista. Né? É isso que eu é, quero perceber. No momento vitimista, você não quer assumir responsabilidade pelas suas escolhas. E você assumir que isso é um mecanismo que você só está assistindo, tira a é, responsabilidade das nossas costas. É é. efetivo, né? Em primeiro momento te livra, mas só que não te livra do sofrimento. Mas tudo bem. Exatamente, Agora, exatamente. o que a pessoa vem comentar é justamente isso. Não, mas porque são infinitas possibilidades, ok? Daqui para o infinito, ao longo do tempo, com a passagem do tempo, a quantidade de possibilidades vai se multiplicando ao infinito. E eu não vou nem discutir isso aí, eu assino embaixo, ok? É, Agora, neste momento, que opções eu tenho? Eu tenho é. poucas, tá? Eu percebo poucas, né? Porque eu não percebo todas, Eu de acordo percebo poucas, eu exatamente. percebo poucas de acordo com a minha competência, com a abertura da minha mente, né? Quanto menos barreiras eu tiver criado para mim mesmo ou já tiver derrubado, Uhum. mais eu percebo, né, das possibilidades. Agora, elas não são infinitas neste momento. Né? Nós estamos conversando aqui, eu estou no escritório aqui do apartamento, eu posso ir até ali, sair, descer do apartamento, mas assim, eu estou em São Paulo, você está no Rio, né? Nós estamos conversando aqui juntos porque hoje existe a possibilidade eletrônica. Mas se eu quiser estar materializado do seu lado aí agora, me teletransportar, essa tecnologia não está disponível e eu não consigo fazer isso. Então, mesmo que eu decida com o meu super livre-arbítrio, que a pessoa pensa que livre-arbítrio é um superpoder, eu até brinquei, né, na primeira pergunta, Uhum. você acha que livre-arbítrio é um superpoder? Né? O livre-arbítrio é um superpoder, né? Você pode escolher, só que ele não é para escolher qualquer coisa. Nem o super-homem pode escolher qualquer coisa. Se ele pôr a mão na criptonita, ele dança, né? É, é, Então, nem o super-homem tem livre-arbítrio completo. E olha que ele é só um personagem de história em quadrinho. Mas assim, você, a cada momento, você tem um monte de escolhas, algumas você uhum. percebe e outras não. Mas pode ter poucas, dependendo da situação que você está. Eu dei um exemplo que você viu da pessoa que vem por um caminho, fazendo escolhas, percorrendo o caminho, e de repente chega na beira de um precipício. Aí ela tem duas opções. Ou ela pula, ou ela volta para procurar outro caminho. Naquele momento são duas. Ela só percebe as duas e só tem as duas. Aliás, tem três. Ele pode sentar e ficar lá esperando ver se o precipício desaparece, né? Mentalizando. Né? Mas É, assim, brincando. Mas o problema é o seguinte aqui. São dois problemas. Um, você não tem todas as escolhas neste momento. Ao longo do tempo, você pode ter qualquer escolha, mas cada momento você tem aquelas, e como é que elas estão ali? Elas são consequências de todas as escolhas anteriores que trouxeram é, aqui. Por isso que eu gostei daquele exemplo. Você vai escolhendo as trilhas no caminho, tem 2 caminhos, tem 3 caminhos, você vai escolhendo, 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 aí tem uma hora que você dá na beira do precipício. O que foi aquilo? Consequência de todas as escolhas anteriores. Agora você só tem essa porque é, você chegou ali escolhendo. Talvez escolhendo mal, não tendo um mapa, é, não tendo estudado um mapa, não tendo uma bússola, sei lá. Mas chegou ali.
Escolheu, chegou ali. Agora só tem essas duas escolhas. Agora, isso é uma das coisas que, assim, não adianta você. Não é uma vara de condão que você vai fazer assim, agora eu quero milhões de escolhas. Não, não é agora. Né? Você pode escolher outras coisas e construir para chegar lá com as escolhas atuais. Né? Você vai ter que sobreviver, então vai ter que comer para poder ter escolhas futuras. Então, alguma escolha você já tem que fazer de imediato. Então, aí vai. Né? E outra coisa é a seguinte, se eu tenho um bastão, né, eu puxo essa ponta, a outra ponta vem junto. Né? Então, eu posso escolher este amarelo ou este vermelho. A hora que eu escolher o vermelho, o resto vem atrás. A hora que eu escolher o amarelo, o resto vem atrás. É super simples. E uma coisa é a escolha. Esse é o arbítrio. É escolher entre um e outro. O resto é consequência da escolha. Então, por que eu estou aqui hoje, nesse momento, na beira do abismo? Porque eu fiz escolhas de vários caminhos e cheguei aqui. Então, o momento atual é consequência e me apresenta apenas as duas escolhas. Ou avanço e caio, vou escolher a lei da gravidade, ou vou andar e voltar atrás, ok? Até pegar outro trecho, outro desvio e em outra direção. Então, livre-arbítrio, né, para mim, como a gente compartilhou, não é você escolher qualquer coisa, é você perceber o máximo de coisas naquele momento e ver o que você pode fazer, né? Arrazoar, usar a sua razão, usar a sua intuição, fazer a sua melhor escolha e depois se responsabilizar pelas consequências e se precisar mudar algo, faça novas escolhas, que outras virão. Mas exatamente. escolha livre. Escolha livre. E perceber, né, assim, qual a sua motivação ao fazer aquela escolha? Né? Em que paisagem mental a sua mente está operando quando você fez aquela escolha? Né? Então, isso tudo influencia muito. Perceber no corpo, né, uma sensação de conforto ou de desconforto, né, quando vai fazer uma escolha. Isso tudo é acessar a inteligência do coração também. Né? A escolha não é para ser feita só no racional. Tem que trazer essa questão do coração. Agora, eu acho para mim assim, uma frase que define muito bem essa questão da escolha do livre-arbítrio é de um escritor americano que se chama Steve Covey, que ele diz assim: entre o que acontece comigo e a maneira como eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço, eu escrevo o meu destino. Então, acho que essa frase é muito feliz, ela resume assim, uma sabedoria muito grande, que normalmente nós não percebemos esse espaço. A nossa mente está tão agitada, tão condicionada, que esse espaço é nada, quase. Né? Então, a coisa acontece, eu já respondo. A coisa acontece, eu já respondo. E aí eu não estou fazendo escolha nenhuma, nem estou escrevendo meu destino. Eu estou simplesmente indo no piloto automático, nos condicionamentos, na responsividade, que é a resposta automática. E então, isso é algo que nós temos que trabalhar com a nossa mente. Né? Então, nós podemos meditar, nós podemos usar o nosso poder de autoobservação, que é algo que, até que se saiba hoje, apenas a consciência humana tem. Os animais, a princípio, não se sabe que eles tenham essa capacidade de autoobservação. Mas nós temos, né? Nós podemos nos auto-observar, podemos observar o espaço da nossa mente. Só que a gente não faz isso, né? Ninguém ensina, a escola não ensina. Mas quando nós aprendemos a meditar, é justamente isso que nós fazemos. Nós começamos a ver que tem esse espaço, né? Começamos a cultivar esse espaço. E aí nós vamos ter como realmente escrever o nosso destino, né? Ter escolhas conscientes. Mas é preciso que a gente trabalhe um pouquinho, porque a nossa mente ela não é educada para isso. Infelizmente, nós vivemos numa cultura que nós somos educados cada vez mais para as respostas automáticas. Né? Você citou um autor que eu adoro, mudou a minha vida.
Tá? Eu recebi esse livro de um chefe, um cara muito bacana, muito com uma cabeça assim preocupada com o ser humano, que é uma coisa rara, né? E eu tive alguns bons chefes ao longo da minha vida, trabalhando na indústria, e um deles me presenteou com esse livro que mudou a minha vida, né? Porque justamente essa que você toca é aquela história, né? Os botões que a gente tem. A gente age animalescamente, talvez alguns não vão gostar disso, mas assim, agir por reação é uma atitude 100% animal. Qualquer animal faz isso. Ele está com medo, ele corre, ou ele luta, né? Ou ele se esconde, ou ele ataca, né? O animal reage, né? Ele leva o susto, que nem um cachorro. Né? Um cachorro é um animal muito amável. Mas às vezes ele se assusta e te morde sem querer. Depois ele até passa mal. Né? Mas no susto ele reage no automático e depois vira do avesso. Né? Já vi isso acontecendo. Né? Porque o bicho percebe o que fez e fica mal. Mas ele reage automaticamente. E olha que é um bicho amoroso. Mas no geral, isso é a parte mais animal nossa. Porque nós viemos evoluir. O Avatar, né? O programa do Avatar evoluiu dentro da biologia e dentro das reações automáticas, buscando a sobrevivência, até chegar no ponto de ter uma consciência. Né? E você tem a consciência para quê? Né? É para usar. Você tem a razão, tem a intuição, tem a consciência. E como você citou, né, a gente percebe que talvez a amplitude de consciência dos animais não nos permita a fazer coisas que a gente pode fazer. Mas o pior não é isso. O pior é a gente poder fazer isso e a maioria de nós não está fazendo. Não né? está fazendo, exatamente. Se você parar e fizer um balanço de consciência, é terrível isso. Você não está vindo aqui, todos os seres que estão aqui, a pedra está sendo papel de pedra, a semente está fazendo papel de semente, a árvore está fazendo papel de árvore. Filósofos adoram esse tipo de exemplo. Né? E você é um ser humano. Se espera que você vá além da reação automática animal. Mas toda vez que... E a gente não percebe isso, né? A gente pensa que é o outro que está ferrando a gente, e não é. O outro tocou um botão seu, e você, por falta de habilidade de percepção e por falta de autoconhecimento e de autodomínio, você reage automaticamente e vira bicho. Né? Agora, você é um ser humano, então o Stephen Covey deve ser um monge budista, no fundo, não sei, é outra encarnação de um monge budista, apesar de ser vamos dizer, uma espécie de executivo americano. Mas é um cara que dá conselhos fantásticos. Quem não leu, leia. O livro tem um nome idiota, Os 7 Hábitos da Pessoa de Sucesso. Alguma coisa assim. É coisa americana, é porque é o marketing americano. Isso. Né? Mas assim, o mais engraçado é que é o seguinte, com o passar do tempo, eu fui percebendo que esse livro, porque é um livro de autoajuda, em especial para quem trabalha, e você percebe lendo o livro que é para o seu lado pessoal também. Se você for um pouco mais perceptivo, o que eu fiz? Tudo aquilo que eu fui aprendendo com o livro dele, eu fui pondo em prática no trabalho e pondo em prática em casa, né? E fui recomendando aquele livro para a família, para os amigos, porque assim, muda a sua vida. Muda a sua vida. Maravilhoso. Bom, eu nem vou me distrair por aí, porque a gente vai embora. Mas a principal questão é essa da reação. Você não está consciente, você está fazendo uma reação automática, e aí a escolha você não fez. Porque depois que assim, o pessoal fala, depois que você pregou, fez o furo na madeira com o prego, né, martelou lá, mesmo que você peça desculpa, arranque o prego, o furo ficou lá. Né? Então, assim, antes de fazer a escolha, tomar a decisão e fazer a besteira, né, ou não, ou tomar a decisão certa, mas se você chegou à conclusão que é a melhor decisão, você vai lá e toma. Mas usa esse tempo, né, e não reage. Né? Isso é fundamental, estar consciente. Senão você não está escolhendo nada, é o animal dentro de você que está escolhendo. Daí você não está usando seu livre-arbítrio, não está usando. E até tem uma passagem no livro, é muito interessante, que uma mulher fala que ela era enfermeira e ela trabalhava, ela tinha um paciente que era uma pessoa extremamente negativa, extremamente mal educada, que só agredia, nem tomava conhecimento da presença dela, quando tomava era para reclamar, para não sei o quê. E o homem transformou a vida dela num inferno, e ela vivia chateada, mal-humorada.
E aí, de repente, ela vai assistir uma palestra dele, né? E ele fala, explica isso tudo, do nosso poder de escolha, né? De responder com consciência. E aí, de repente, ela fica eufórica, porque ela fala assim: ai, estou livre da prisão, realmente, eu não preciso deixar que a minha vida seja um inferno, só porque É você esse... mesmo que você que está levantando as paredes dessa prisão. Derrube-as. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, realmente é uma coisa assim, de ter que chegar alguém e falar isso pra gente, né? Agora, Realmente é a quebra de paradigma. me vem à mente um exemplo que é interessante, super curto e que pode ser útil para muita gente. Você vai juntando, assim, a vida inteira você vai aprendendo coisas, mas na hora você não tem, às vezes, a visão da dimensão que aquilo tem. Então, esse livro do Stephen Covey foi um divisor de águas para mim lá atrás. É, é. Mas antes disso, também, num treinamento da empresa, eu tive um vídeo e uma discussão, uma palestra, falando sobre o poder do paradigma. Era de um futurólogo. Era um vídeo de meia hora, mas com uma profundidade gigante. E ele falando, né, explicando as coisas, o que era o paradigma, qual era o lado positivo, o lado negativo, né, e assim por diante. Mas ele, uma hora, dá um exemplo. Ele fala assim, né, o cara era um cara de vendas, viajava muito de carro, no interior dos Estados Unidos, e um dia ele está indo por uma estradinha de terra, com mato em volta, na hora que ele vai chegando perto de uma curva, vem um carro chacoalhando de um lado para outro, levantando poeira, totalmente descontrolado, e passa uma mulher ralando com o carro dele quase e grita para fora: porco! Aí ele imediatamente e rapidamente reage e fala: vaca! Aí ele faz a curva e bate e atropela um porco. Ah, meu Deus do céu. Então, pois é assim, é uma cena totalmente viável, né? É, Você está passando, vem alguém descontrolado, xinga você na sua é, interpretação, apertou o seu botão, você é, foi rápido e reagiu rapidamente e xingou de volta. E é, aí, né, se você tivesse sido menos reativo, podia é. talvez entender que ela estava com o carro descontrolado e tentando avisar você que tinha um porco no caminho. Foi por isso que ela se Exatamente, descontrolou. exatamente. Mas, infelizmente, você optou por reagir e pagar o Mas preço. é muito importante perceber essa paisagem invisível que molda o nosso olhar. Então, é o que você falou no início. Não é uma coisa fácil, mas nós precisamos perceber esses muros que nós mesmos criamos, esses óculos que nós estamos usando, essas lentes que estão filtrando o mundo que nós estamos vendo. E para isso, só silenciando a mente um pouco, realmente usar essa dádiva que nós temos, que é a autoobservação. E o caminho é esse, porque o caminho da transformação, a porta da transformação, ela só tem maçaneta por dentro, né? Não tem como ninguém abrir para você. É só Então, você que vai abrir. ela está aberta, não está trancada, mas está É, encostada. está Agora você vai encostado. precisar ir lá, ter coragem, abrir e ver o que É. tem lá do lado de fora. Experimentar e ver. Exatamente. Né? Só você que vai poder fazer isso, não tem outro jeito. Gente, mais uma vez, que eu vi que chegou mais gente depois que eu falei, se inscrevam para as nossas 4 aulas gratuitas da semana que vem. O link está lá na bio, ou pode pedir aí nos comentários. Vão ser 4 noites riquíssimas. Estou oferecendo esse conhecimento para vocês, porque é transformador, né, Mário? Não dá. A gente quer espalhar isso, a gente quer, né, que mais pessoas despertem, que mais pessoas se tornem agentes da transformação também. Mas é uma transformação que começa com a nossa transformação, né? Não adianta a gente querer mudar o que está lá fora sem mexer no único lugar que a gente realmente tem poder, que é aqui dentro, né? O mundo absolutamente vai ser um reflexo do que está dentro de nós, em todos os Exatamente. aspectos, em todos. Exatamente. Então, assim, e outra coisa, o maior livre-arbítrio que a gente tem, porque você pode, no limite, se imaginar trancafiado por qualquer motivo que seja,
por um abuso ou por qualquer outra coisa que foi cometida, você pode até se imaginar numa cela trancado, como foi o caso das pessoas num campos de concentração. Mas assim, preso mesmo, assim, escravidão é só do corpo. Alguém tem uma frase dessa aí, que você pode escravizar meu corpo, mas a minha mente, não. Exatamente. Então, assim, a forma como você escolhe encarar as coisas e como você escolhe agir e não reagir, ela é 100% sua, se você não estiver no automático. Então, é uma prática que, assim, a meditação, a presença, a atenção, a autoobservação, elas vão ajudar. E eu estou atento para isso, eu acordo atento. Não, hoje eu vou me observar e eu não vou reagir. Eu vou pensar, eu vou pôr aquele intervalo de tempo e vou pensar e escolher o que eu vou fazer, e não apenas reagir no automático. Aí acontece a primeira coisa, eu paro, penso, escolho. Acontece a segunda coisa, eu paro, penso, escolho. Mesmo que seja segundos, ok? E aí, em algum momento, você vai ficando cansado, você distrai, mas você percebe ainda que você reagiu e que você podia ter feito diferente. Então, tudo bem. Não é para ninguém se castigar por isso. A proposta não é essa. Não é transformar a vida de ninguém no inferno. É você se observar. Porque aquilo que você conseguir fazer e acertar vai ser positivo para você, bem. E aquilo que você não conseguir fazer e ainda fizer na reação, você observou. Você observa uma vez, talvez você faça mais uma, talvez você faça 3, mas você está vendo. E uma hora você para de fazer. É assim que vai ser a evolução. A luz da consciência, ela tira a força do hábito, do condicionamento, né? O condicionamento, ele se reforça quando a gente protege ele. Quando a gente fala, não, eu não fiz isso, não. Não, foi o outro. Foi o outro que me obrigou. Mas se você olha aquilo, nada resiste a uma boa olhada, né? Porque a luz da consciência é muito forte, ela dissipa qualquer sombra. E o condicionamento, ele se arrasta pela sombra, ele vai no escondidinho. Quando você acende a luz e olha para ele, ele vai perdendo a força. Então, é isso que você falou. É como a autobiografia, que eu falo sempre, né? Autobiografia em 5 capítulos, né? Ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, caio no buraco. Não é minha culpa, eu levo uma eternidade para sair. Aí no capítulo 2, ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, caio no buraco. Mas é minha responsabilidade, saio rápido. No capítulo 3, ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, caio no buraco, porque é um hábito. Eu já sei que o buraco está ali, mas eu ainda caio. Aí no 4, ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, dou a volta, já não caio no buraco. E no 5º capítulo, ando por outra rua. Pronto, já não preciso nem... Você sabe que você está falando estava dando essa descrição aí das situações progressivas, e eu me lembrei, assim, quem não leu o livro e quiser ver isso rápido em um filme, se ajudar, assista O Feitiço do Tempo, O Dia da Marmota em inglês. Aí, inclusive, tem essa cena do buraco aí. O cara sai de manhã, do hotel, ele vai pernoitar no hotel e ele sai de manhã para ir fazer a reportagem dele. E ele sai, tem uma calçada e ele dá um passo e enfia o pé no que parece ser a rua, mas é só uma camada de gelo fina, porque tá no inverno, né? E aí ele pisa, o gelo quebra e ele enche o pé na lama. E todo dia, vamos dizer, né? Ele sai e pum, enfia o pé na lama. E ele começa a perceber também, né? Mas assim, o filme é fantástico, porque é um sujeito que vive aleatoriamente, sem prestar atenção em nada, no egoísmo total, na ignorância total, né? E ele vai tendo uma oportunidade que acaba sendo um filme meio budista também, né? Ele fica naquele círculo, né? Ele força por circunstâncias do roteiro, ele todo dia acorda no mesmo horário do mesmo dia, 6 horas da manhã, com a mesma música no rádio relógio, e ele revive aquele dia até ele sair daquilo por conta dele. Mas o filme é fantástico. Você tem que olhar com calma, assistir mais de uma vez. Né? Ele está, acho que, inclusive no YouTube, é um filme antigo, e vale a pena, porque é um aprendizado gigante, viu? Gigante. Aquele filme foi muito feliz naquele roteiro, foi muito bom mesmo.
Mas, então, só para fechar que você estava falando, porque as pessoas, às vezes, assim, elas têm que ver um exemplo, né, para acreditar que aquilo é possível. E você falou muito claramente do Viktor Frankl, na verdade, né, que foi um psiquiatra que ficou preso num campo de concentração durante, acho que 13 anos, uma coisa absurda, né? A família toda quase dele foi morta no campo de concentração. E ele usou esse poder de escolha, né? Esse poder da autoobservação, como você falou. Ele chegou a um extremo, né? Onde ele viu que a condição externa podia sucumbir ele de todas as maneiras, mas ainda existia um poder dentro dele, né? Que fosse qual fosse a situação externa, ele poderia não responder aquilo e ele ainda tinha um nível de liberdade de lidar com aquela situação extrema de um campo de concentração. E mesmo assim, ele ainda tinha o poder de dirigir a vida dele, de dirigir a mente dele, né? E E essa ele compreensão sobrevive dele, e ele sai de lá e vira, a né, uma pessoa compreensão e o de imenso aprendizado dele sucesso. foi tão forte, e assim, é o que você está falando, um exemplo de resultado, né? É, Ele não apenas sobreviveu, como ele ajudou outras pessoas lá dentro a é, encontrar esse caminho e sobreviver. exatamente. Claro que ele não salvou a maioria. Imagina uma pessoa presa no campo de concentração. Mas ele ajudou muita gente, inclusive, surpreendentemente, até guardas, né? Porque você É, fica imaginando que aqueles guardas são todos seres malignos. Mas tem gente que estava lá cumprindo ordem, sendo é. obrigado, e nem gostava do que estava fazendo e estava Uhum, sofrendo com o que estava tendo que fazer. Então, ele não só ajudou a ele a ter essa compreensão maior e sobreviver, como ele ajudou guardas e outros colegas de campo de concentração a enxergar e aprender e sobreviver com isso também. Porque ele é, tinha um estado interno que suportava o externo dele. O corpo dele estava prisioneiro e torturado, mas o é, ser que ele era estava é, muito bem lá dentro é, dele e com objetivos de alto nível, fazendo é, coisas positivas, é. vendo aquilo tudo como uma oportunidade de aprendizado para transmitir ensinamento depois. Exatamente. Gente, que dúvida que ainda fica, que é a consciência que cria o mundo, que a consciência é maior do que a matéria. Olha aí, olha a história do Viktor Frankl, né? Então, gente, olha, é mudar o paradigma, que é né, que é assim, é o ponto central do meu trabalho, é essa mudança de paradigma, porque não adianta, enquanto a gente não trocar essa lente com a qual a gente olha o universo, não adianta, as coisas não vão fazer sentido, né? A gente A precisa física estar. é um caminho para fazer isso, que é o que realmente importa para você. Né? Para nós, o que Exatamente. importa é você estar bem internamente, é É, você crescer, melhorar o seu autoconhecimento, o seu autodomínio, e no final, né, no final, ou desde a primeira ferramenta, né, a sua qualidade de uhum, vida, ser mais feliz. Esse é que é o objetivo. Aliás, é por isso que o exatamente. Tom escreveu My Big Tour, para as pessoas terem uma oportunidade de se compreenderem a sua realidade e ser mais feliz. Não é nenhum outro, não tem nenhum outro objetivo, é que a pessoa melhore a sua qualidade de vida, que a É pessoa lógico, evolua, é única e cresça. Né? exclusivamente isso. E aí nós já até estouramos o horário, mas eu imaginei, porque o assunto hoje era muito rico. E ainda tem duas perguntinhas aqui. Uma é bem rápida. A Raquel perguntou o nome do autor. O Mário já falou várias vezes, é o Steve Covey, tá? E o Alex perguntou aqui, o Alex Carvalho, qual seria a definição de consciência na percepção de vocês? Então, se a gente puder dar uma resposta breve, que não é uma resposta muito breve, mas se o Mário quiser colocar, depois eu coloco Ok, eu vou também. pôr e você fica à vontade para complementar. Obrigado por convidar. Assim, eu tenho até uma resposta breve, porque assim, fica um monte de gente cheia de dedos. Não, porque o que é a consciência? É, Não, algo indefinível, não sei o que. Gente, põe em aham, termos práticos, eu vivo com a minha consciência desde que eu nasci. E você é, vive com a sua consciência desde que você nasceu. Às vezes você não prestou muita atenção nela e nem esteve muito consciente. Esse é outro problema. Mas a partir do momento uhum, que você busca e começa a entender as coisas, a consciência a primeira coisa, é o piloto do Avatar.
né? Se eu mexo a mão, é porque a Exatamente. consciência comanda. Se eu estou falando, é porque a consciência está mandando, né, através das cordas vocais e da boca, esses sons aqui. Né? A consciência é onde eu percebo o que eu vejo, o que eu cheiro, o que eu ouço, né? Os sentimentos, as sensações, né? Os pensamentos. A consciência não é o pensamento. A consciência percebe, inclusive, os pensamentos. Então, a consciência ela é aquele palco onde eu percebo tudo que ocorre e aonde eu interajo com o avatar através do corpo dele, comandando o corpo do avatar, ok? Não existe outro personagem, sou eu, consciência. Estou articulando através do avatar. Então, e ela pode estar tão identificada com as crenças, com o ego e com o personagem, e com os nomes, com os títulos, né, com as posições, que ela se dissocia meio que de si mesma, achando que é o personagem. Né? E aí fica com medo de morrer, porque o personagem acaba. O personagem entra e o personagem, a consciência entra no personagem e sai do personagem. Mas a consciência é o que está vivo. Consciência é sinônimo de vida também. O personagem é temporário, é um pacote de experiência temporário. Ponto. Então, isso, para mim, é consciência, é o que percebe. Né? O que comanda o show, se eu estiver consciente, e se eu não estiver consciente, vai fazer isso de forma inconsciente, identificada, mas ainda vai ser ela, não adianta culpar ninguém. Exatamente. Perfeito, Mário. Sua definição já foi completa. Eu vou só colocar aqui que a consciência, o que ela... Assim, aonde fica o nosso ponto cego é que a consciência ela se divide em observador e objeto. Isso é que a gente ainda não conseguiu pegar. Né? A gente acha que nós somos um observador que experiencia um objeto e que são duas coisas separadas. Mas, na verdade, tudo é fruto da própria consciência, né? Então, mas isso aí é algo experiencial, algo que cada um vai ter o seu insight, né? E vai perceber. Deixa eu ver, acho que apareceu mais uma pergunta. Enquanto isso, só vou falar uma frase. Como diria o Tom, consciência é a fonte, é fundamental. Tudo mais é derivado. Exatamente, tudo acontece nela. Isso aí. O observador, o objeto, é tudo derivado. Só existe a consciência, né? Perguntaram também o nome do filme, é Feitiço do Tempo. Tá, gente? Isso. É um filme antigo, o Mário falou que já está até liberado no YouTube. Mas é um filme muito legal, realmente. O cara foi muito feliz naquele roteiro. Muito bacana. Feitiço do Tempo. E você me permita, que eu vou acabar sempre esquecendo também na live, mas a minha recomendação é a trilogia My Big Toad, de Tom Campbell, que nos acompanha aqui atrás, que é sobre as regras do jogo. É sobre o funcionamento da realidade nosso, como a consciência fundamental cria tudo isso e como nós somos co-criadores e como é que interagimos com tudo isso. Então, as regras do jogo servem para que você bata menos cabeça por não entender o que está passando por aí. Ah, que legal. Aí, você lançou a ideia, a Raquel está cobrando agora o encontro de nós quatro, hein, Mário? Agora, vamos ver, né? Mas que bom, gente. Obrigada pelo carinho. Vamos terminando aqui. Que, nossa, eu nunca estourei tanto uma live quanto a de hoje. Mas foi ótimo, maravilhoso. Legal, obrigada, muito obrigado Mário, a você também. Eu acho que o pessoal gostou porque eles nos acompanharam até agora. Então, ninguém... Isso, o pessoal tá aí, firme. Se tivesse obrigada, gente. O pessoal que participou, que mandou pergunta. O comentário, às vezes, a gente tem que desativar. Então, vocês mandem perguntinhas quando tiver alguma coisa mais inquietante que vocês queiram falar. A gente responde. E outra coisa, se quiser sugestão de algum tema específico, se tiverem, a gente programa outro. Isso é legal também. Temas para as próximas lives, podem colocar aí nos comentários. Alguma perguntinha que também vem na cabeça depois, coloca aí nos comentários também. Perguntaram aqui o nome do livro, né? O livro, o Mário falou, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É como o Mário falou. Isso, do Stephen Covey. É nome de mídia americana, né? Eles colocam um nome assim para atrair o público. Mas, na verdade, é um livro de autoconhecimento mesmo, né? E de práticas. Ele sugere para você ganhar esse autoconhecimento com algumas práticas muito práticas, né? O exercício da eologia, por exemplo, no final do livro, é uma coisa que também mudou minha vida. Esse livro mudou minha vida lá atrás, né?
E aí, e o outro aqui agora mudou mais recentemente em função da compreensão do mecanismo da realidade. Mas esse livro do Stephen Covey é muito bom, vale a pena ser lido, apesar do nome não ser atraente. Mas é muito bom, sim, muito legal. Porque ele fala dos princípios universais, né? Ele coloca uma coisa muito legal que ele fala assim, para a gente não confundir a condição de vida com o ser, né? Então ele coloca o foco no ser e não na condição de vida. Porque não adianta mudar a condição de vida sem mudar o ser, que é o centro dessa mandala, né? O centro desse universo. Mas aí já é assunto para outra live. Nossa, mas me pegou, e agora que você trouxe isso, porque assim, essa questão dos princípios, ela é fundamental, porque Mário, vamos fazer outra live. Já tá eu tinha marcado. princípios, mas eu não sabia nem quais eram, né? Assim, claramente formalizado. E ele me ajudou a formalizar quais eram. E me ajudou a entender que princípios era a coisa fundamental do ser humano. Era a bússola fundamental. E outra coisa. Oi, aqui ó, eu tô com o livro aqui perto, deixa eu mostrar que o povo tá pedindo aqui, ó. Aqui, só é uma pena que fica ao contrário. Que aparece ao contrário. É uma droga. Mas a live vai pro YouTube, aí eu coloco na descrição do vídeo, pode deixar, tá? Legal. Ô, Mário, já está marcada a nossa próxima live, Mário. Nós vamos ter que Vamos falar do Stephen Covey. Para falar do Stephen Covey, para continuar esse assunto. Senão a gente não sai daqui hoje. Gente, beijo para vocês. Gratidão. Foi maravilhoso. Um grande beijo, gente. Tchau. Stephen Covey e física quântica. E My Big Talk, que é tudo uma coisa só. Beijo.